RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Muito boa tarde, estamos hoje com o QSport aqui nos canais 24 e 524 da NET. Também nos acompanha aí pelas plataformas digitais, né, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube também. E hoje a gente tem um programa bem legal para tratar de um esporte bem popular, né, Gui? É isso mesmo. Popular é um pouco mais ali na região do Rio de Janeiro, né, Paloma? Ah, é. Mas trouxemos as feras do vôlei de praia do estado do Rio Grande do Sul. No primeiro bloco conosco, o Rinaldo Claes, ou simplesmente Cebola. Muito boa tarde a todos. Tudo bem? Vamos hoje falar aqui sobre o voleibol de praia, como está dito, né? E esse desenvolvimento que teve nesses últimos anos. Né? Poxa, legal. E onde começou a tua história com o vôlei de praia, né? A minha história aqui, na verdade, começou com dois amigos meus que queriam jogar voleibol de praia aqui no estado, né? O Jorge Alberto e o Cláudio Chalon. E eles me convidaram para ser técnico, numa hora vaga. A gente foi para o Parque Marinha do Brasil e começamos a desenvolver. E foi tomando uma grandiosidade boa. Eles foram jogando bem e tal, e daqui a pouquinho os outros começaram a se interessar. E aí foi difundido também em Ipanema, né, na Praia de Ipanema, aqui em Porto Alegre. Depois o Marinha ficou forte também, e hoje temos vários locais aqui em Porto Alegre desenvolvendo. E o interior do estado todo também. E que ano que foi isso, mais ou menos, que tu começou? 94 para 95 ali. A gente começou a trabalhar com isso aí, né? Trabalhar, fantástico. E a questão do vôlei de praia, tu já tinha alguma formação acadêmica também para dar os treinos? Tu teve contato como atleta? Não, na verdade foi o seguinte, eu saí da quadra, né, eu trabalhava com outro treinador, eu era assistente do Carlos Costa, do Betão, e o meu interesse foi porque eu achei divertido também o esporte. E aí nessa situação toda, o que eu comecei a fazer? A conversar com amigos meus que moravam no Rio de Janeiro. Porque o vôlei de praia não tem nada a ver com voleibol de quadra. Fundamentos diferentes, né? Grupos diferentes também de pessoas, né? Que só tem 2 na areia, não tem reserva, e na quadra tu já tem de 12 a 14, com líberos e tudo. E o tamanho da quadra é diferente, né? A situação de vento, sol, chuva, né? É outro esporte, na verdade, né? E eu vejo que também ele é mais difícil para as pessoas praticarem quando querem ir para o alto rendimento, né? Agora, o público em geral, dos 8 aos 80, jogam, porque é sadio também. Tu tá no sol, sempre muda o ambiente, tá? Isso é muito bom. Né? E é um hobby muito mais fácil, né? O pessoal tá ali na praia, ali em Capão da Canoa, que a gente joga bastante. Já é uma brincadeira, todo mundo quer jogar vôlei de praia. É porque fica prático, né? Tu estica a rede ali, daqui a pouquinho tem um monte de gente querendo. Um monte de gente junto. Um monte de gente junto. Já não é mais a dupla, né? Né? O pessoal se interessa porque é um esporte também visual e aí tu não joga isolado em alguma quadra específica, tu pode jogar na beira da praia, que nem tu mesmo falou, né? Estender a rede ali, o pessoal olha e se interessa para participar. E é um meio de integração também, né, social, né? Então, isso ajuda muito também para o esporte em si, né? Cebola, e a questão do alto rendimento do vôlei de praia no estado. Sim. Quando é que tu viu que estava dando resultado mesmo, que era isso que tu queria para tua carreira, ficar no vôlei de praia? Sim. A verdade foi que um dos meninos, o Cláudio, me apresentou para a Mônica Paludo, que depois eu vim a treinar ela durante 10 anos, né? E eu vi o potencial físico dela, mas eu não via uma atleta que correspondesse ao mesmo nível. O que a gente fez? A gente deu um peitaço, que é o que a gente fala. A gente fez rifa e começamos a ver gente de fora do estado. E acabamos indo morar no Rio de Janeiro. Né? Que legal. Lá a gente conheceu o ex-campeão olímpico como técnico Vantuil, que foi campeão com Jaqueline e Sandra Pires, né? E eles nos colocou num projeto. E ela foi desenvolvendo, eu trabalhava de auxiliar técnico, daqui a pouquinho ela estava com uma dupla e em um ano a gente estava no Pan-Americano de Winnipeg. E aí tu ficou morando no Rio de Janeiro? Fiquei morando no Rio de Janeiro. Quanto tempo tu ficaste 4 lá? anos e 4 anos e 4 meses aproximadamente, né? Direto, né? Sim. E depois retornou para o estado? Depois eu retornei aqui para o estado porque o grande problema geral, em quase todos os esportes, é apoio e patrocínio. Claro. Desde aquela época até hoje, né? Isso aí eu estou falando de 2005 para 2006, quando a gente parou, que aí voltamos para cá, né? Teria potencial, então, as atletas para estar na elite do mundo se tivesse apoio financeiro? Sim, porque a gente sem ter patrocínio bom, e eu digo patrocínio bom tem que ser de 30 mil para cima, para uma dupla ter preparador, assistente técnico,
os auxiliares de quadra, as viagens para o exterior são caras, né? A musculação, tem que ter médico, toda psicólogo, uma estrutura, né? Porque não é uma brincadeira. No momento que tu entrou, tu tem que saber que tu já joga bem e tu vai evoluir, né? E tu como treinador, quais os títulos mais importantes que conseguiu nessa carreira? Eu tenho alguns títulos de sul-americano, de etapas de sul-americano, com a própria Mônica e parceiras diferenciadas, né? Diferentes, né? Eu tenho 5 etapas de Campeonato Brasileiro como campeão, né? E 2 de Challenger. 5º no Pan-Americano de 1999 em Winnipeg, como auxiliar técnico. Eu não era o técnico principal, que era o Vantuil, né? Campeão olímpico, né? Então eu aprendi muito com ele, né? E depois algumas finais, uma foi aqui em 2004, né? Contra a Shell de Drena Bear, que foi bom, eu perdi, mas foi, cara, um jogo aula. Fantástico. Porque foram 7 jogos ganhando todos. Nossa. E o último eu perdi para quem era octacampeã brasileira, né? E vice-olímpica, né? Sim. Então, e como é que é a preparação, assim, para algum campeonato de grande importância? Como que tu se prepara como técnico e também a atleta, né? Sim. O que acontece hoje é o seguinte. Quando a gente vai preparar uma dupla, tu já tem que saber que elas têm que ter afinidade físicas, psicológicas. Não precisa nem ser amiga, mas jogando. A afinidade de jogo é diferente de fora do jogo. Depois tu tem que ter um preparador físico bom. E tu tem que estar integrado o que tu vai fazer nos próximos 2, 3 meses antes da competição com o que o cara da preparação física vai fazer. Porque se um faz uma coisa diferente da outra, a gente chama da quebra. Então, em vez de tu atingir um ápice bom, tu decai na hora que é para jogar, né? O psicólogo faz um trabalho excepcional nesse quesito, né? Porque assim, abate muito, principalmente tu tá todos os dias com a mesma pessoa do lado. Sim. Tem brigas internas, que isso aí faz parte. Eu mesmo te perguntar, quando dá alguma briga, alguma coisa, como que faz? Porque aí vem tu ali para tentar... Quando tem essa briga interna, na verdade essa briga ela é para uma busca de um amadurecimento técnico e físico, né? Porque tu quer ganhar. E no voleibol a nível mundial e aqui também no Brasil, cada vitória tu vai somando pontuações para chegar no topo. Chegar lá é difícil, bem difícil. Poucos chegam. O problema é manter isso, porque sempre vai ter alguém que tem um patrocínio a mais e vai dizer assim, olha, eu quero jogar contigo porque com ele tu não está rendendo. Aí quebra um trabalho de 2 anos, 3 anos e depois não dá resultado. Então, essa também falta de paciência hoje dos atletas gera muito sobe e desce nas pontuações e o ranking, né? A questão do treinador no vôlei de quadra é uma questão muito marcante. Bernardinho, Zé Roberto. E no vôlei de praia, eu particularmente não tenho uma pessoa que tu olha, treinador do Ricardo Emanuel. Sim. Como é que você vê isso? Que no vôlei de quadra é muito marcante a pessoa estar ali passando as instruções, mas no vôlei de praia tu também tá. Sim. Como é que tu vê essa questão? Bom, vamos lá, vamos por partes. Então, o voleibol de quadra, o que acontece? Existe uma liberdade muito grande do treinador chegar do lado do teu ouvido e... né? No vôlei de quadra, não. No vôlei de areia, não. Por quê? Começou como uma brincadeira, né? E aí foi evoluindo, o esporte foi crescendo, tomando um tom muito grande. Muitos patrocinadores, há uns 10, 15 anos atrás, entraram muito forte no mundo todo. E aí o que aconteceu? A figura do treinador, que antes não entrava dentro da quadra, no Brasil entra. Tem cursos nacionais para isso, né? E aí o que acontece? A gente só pode falar depois que a bola parar ou o rally terminar. Antes disso, eu posso conversar com elas, atuar no aquecimento e tal. Por exemplo, um jogador não pode xingar o outro, senão toma um cartãozinho amarelo. A sequência, se eu xingar um atleta meu mesmo sentado, cartão vermelho. E assim sucessivamente. Então, por que disso? Para não passar uma mensagem errada para as crianças. Aquele treinador é durão demais, eles falam muito palavrão. E ali, como é muito perto, tu escuta tudo. Claro. Né? Então a gente tem que também passar esses valores, tanto para os jogadores, quanto para quem está na nossa volta, né? Claro, ainda mais que nem a gente falou, né? Por ser um esporte, querendo ou não, é popular, porque
famílias participam até justamente por ser um esporte que tu pode praticar em diversos lugares, né? E aí vem toda essa questão que tu falou de valores da educação, de ter muita criança que se interessa, porque tem gente que não joga muito como hobby, né? Por ter essa opção de jogar na praia e tal. E aí vem um monte de crianças que estão ali, vão ficar em volta e é fundamental vocês terem isso. E é fantástico vocês exercerem isso de verdade. Porque a criança é uma esponja. O que ela vê tu fazendo, ela vai repetir. Claro. Um estádio certo de futebol. ou errado. Então, por exemplo, hoje aqui em Porto Alegre, propriamente dito, tem vários centros, né, para se jogar o voleibol de praia. Né? Ainda estamos engateando na questão dos técnicos aqui, que vão começar a se desenvolver mais ainda, porque tem poucos cursos também no Brasil, do nível 1, que é para categorias de base, e nível 2 para adulto. Mas isso já está fluindo, entendeu? É uma coisa que a gente busca. Níveis? É assim, ó, a Confederação Brasileira de Voleibol, ela produz cursos de integração de treinadores. Para quê? Eles se formam, uma turma de 40, por exemplo, passa uns 20 a 22, porque é um curso pesado. Né? Antes ele durava 10 dias, hoje já não dura tanto. Né? Então o nível 1 vai até a categoria sub-21. Tá? O nível 2 é para seleções e o adulto, né? Que é o alto rendimento. Não que um atleta abaixo de 21 anos não possa ir para a seleção adulta. Né? Sim, sim. Então, só que ele tem que ter um know-how para saber o que ele vai fazer, distribuir em questão de treinamento e lidar com o próprio atleta. Porque, por exemplo, o masculino, o tratamento é diferente do feminino. Sim. A bronca também. A bronca é diferente. Quando ela é necessária, ela é diferente. Eu tive uma dupla feminina que uma eu tratava tranquilamente e a outra eu já ia mais forte porque ela necessitava disso também e ela também... É o teu feeling também, né? Sim, e o técnico tem que ter isso. A psicologia do esporte ensina muito isso. Tá? E a gente tem que ter essa sensação de momento. Porque não adianta eu só xingar. Xingar é fácil. Por que tu não fez isso? Por que tu não fez aquilo? Mas tu não sabe o que está acontecendo. Se tu não ter esse know-how, tu não vai conseguir passar isso para o atleta. Né? A questão, assim, também do feeling que eu digo, né? Saber a importância... Não sabe se a mulher brigou com o esposo em casa, Exatamente. Com o filho dela, essa questão. O papel do treinador na vida pessoal do atleta. Como é que faz essa ligação? Que tu tem que saber também um pouco disso. É difícil. Eu vou te passar pelo meu lado, tá? Talvez alguns outros técnicos que vão assistir, né, tenham outro pensamento. Eu tento o máximo possível não misturar o profissionalismo com fora das 4 linhas, porque é uma questão de cada um. Né? Dentro das 4 linhas é no treinamento. Como é que tu está hoje? Tu está bem? Não estou bem. Então não treina. A situação feminina, quando está nos seus dias, algumas não sentem nada, outras te xingam e tu tem que saber que naquele dia ou semana ela vai fazer isso o tempo inteiro, sim, mas tu não leva em consideração. Né? E tem outras que sentem dor nas costas, dor de cabeça. Então entra... Já não é a mesma disposição. Já não é a mesma disposição. Mas a cobrança diária, ela vai ser a mesma. Se tu não estiver preparado também para isso, não treina. Qual o maior momento da tua carreira, assim? Maior realização? Cara, o Pan-Americano de 99. Né? Porque a gente vinha de uma situação de início de ano, né? Estando ali em 9º do ranking brasileiro, chegamos a ficar em 2º do ranking brasileiro no mesmo ano. Aí a dupla principal, na época, Sheldon e Adriana Bear, estava jogando na China. Quase não conseguiu viajar para o Pan-Americano. E nós fomos chamados. Nesse meio tempo, o que aconteceu? Acabou que elas conseguiram viajar, né? E mantiveram a nossa dupla. Né? Estados Unidos que também legal. Foi com 2 duplas porque tinha a mesma situação. Aí o que aconteceu? A gente acabou ficando em 5º lugar. Que foi sabe? Uma dupla que não tinha passado por isso, sim, né? Claro. Foi fantástico. Não ganhando foi bom. Né? Claro, aprendizado é o que fica e experiência. Sim. E hoje, o que tu está atualmente fazendo, né? Atualmente, seu trabalho? Sim, atualmente é assim, ó, de 2013 até 2016, metade de 2016, eu estava com as categorias de base daqui do estado. Hoje vai entrevistar depois um atleta deles, né? O outro
também eu já fui técnico deles, tiveram seus ápices. Todo mundo te conhece nas quadras de areia. De areia, bastante. Então, o que acontece? As categorias de base tiveram uma evolução muito grande. Um deles está aí, que está jogando torneios fora do estado também. Já foi para a semifinal de Campeonato Brasileiro Sub-23, né? Sendo muito bem elogiado. Né? Então, o que a gente faz hoje? É um trabalho de conscientização. Só jogar, achar que joga demais, não adianta. Tem que ser consciente, entendeu? Para poder jogar. Né? E hoje o meu trabalho, como eu não tenho mais as categorias de base, eu treino pessoas particularmente. Né? E tenho um outro trabalho fixo, né? Então, que eu mantenho, né? E tu foste, né, morou no Rio de Janeiro já, que lá o esporte, claro, um clima tropical, que nem a gente conversou aqui também em Cutite, do futebol, e abordou muito essa questão do nosso clima, né? Aqui é diferente, por isso muita gente não vê tanto incentivo em praticar o esporte. Como tu enxerga hoje, aqui no nosso estado, o esporte, hoje, ele está inserido de que maneira, assim, na tua visão? O que poderia se fazer para incentivar mais a prática dele? Bom, então, como no início eu falei, né, de futuros treinadores conseguirem fazerem os cursos nacionais, né, para terem um know-how melhor. Sim. Né? Existem várias quadras hoje em Porto Alegre, tanto abertas quanto fechadas. Agora abriram no gasômetro, mais duas, que isso é ótimo, né? Já tem um centro que vai ser aberto na Dona Margarida também, com 7 quadras. Poxa, legal. Né, cobertas. Né? E a própria inserção do atleta. Né, de querer também. Não precisa ser atleta de ponta, mas eu vejo que as pessoas estão buscando bastante isso. Né, e até treinando em quadras fechadas, pela segurança também, né? Porque de noite já ainda não dá, né? Por uma praça à noite é complicado aqui na cidade. E um exemplo, eu tenho 2 atletas hoje, né? E porque tem uma dupla que ela é novata ainda, que também a gente treina com frio, com chuva não, porque eu não dou treino na chuva. O material é muito caro também, né? Então, essa inserção hoje ela está muito maior. Tivemos já um auge, aquele boom do voleibol de praia, né, que foi de 95 até 2007, 2008. Né? O interior do estado também tem várias pessoas formadas que estão dando treinamento, e isso é bom para o nosso estado. Claro. E a gente vai falar no próximo bloco um pouquinho mais com os grandes nomes do vôlei de praia aqui do nosso estado. Fiquem ligados. Estamos de volta com o Que Esporte aqui nos canais 24 e 524 da NET, também nas redes sociais, nos acompanhem lá RDC TV Digital, no Facebook, no Twitter, no YouTube. E hoje, agora, a gente também está com mais um convidado aqui para falar um pouco mais do vôlei de praia. Né? Tudo bem contigo, Matheus Vier? Tudo bem. Primeiramente, gostaria de saudar a oportunidade de estar aqui em um programa novo trazendo o vôlei de praia, sempre é importante, né? Ah, legal. E como tu iniciaste, então, tua carreira, Matheus? Bom, como o professor Rinaldo já falou, comecei com ele, né? Eu morava em Santo Ângelo, eu sou de Santo Ângelo. Em 93 vim para Porto Alegre, junto com os meus pais. E queria jogar, né? Eu jogava indoor lá em Santo Ângelo. E a primeira coisa que eu fui procurar foi um clube aqui em Porto Alegre, né? No caso, a Sojipa. Então... O vôlei de praia tu queria jogar? Não. Ou qualquer esporte? Vôlei indoor. Tá. Fiz os testes, passei, comecei a jogar na equipe da Sojipa, na categoria de base também. Só que eu achava que não era... Eu queria ser mais decisivo, queria ser mais autônomo, eu acho. Né? E foi bem nessa época que começou aquela coisa de vôlei de praia e esse boom, esse esporte novo que não se conhecia tanto ainda e que estava explodindo na Olimpíada. Sim. Quem era teus ídolos assim naquela época, tu lembra? Tinha algum que tu se inspirava? Eu acho que a primeira pessoa que me chamou a atenção assim, pela questão técnica, que não era um jogador de força. Eu não sou um jogador de força, obviamente, né? Então... Obviamente, não entendi. Então, a questão técnica me chamou sempre a atenção, mais do que a força, no caso. Então, para o primeiro jogador assim, que eu me inspirei, ou que eu admirei como atleta de alto rendimento, foi o Zé Marco, que foi vice-campeão olímpico em 2000 em Sydney. Foi uma primeira referência que eu tive, assim, de eu quero fazer aquilo ali. Ou perto daquilo. E tu começou a fazer aquilo ali. Isso. Como é que foi a trajetória daí? A questão...
não tinha altura para quadra, cada vez que eu mudei de categoria ficava mais evidente, apesar de eu ter a minha altura desde os 12, 13 anos, então eu já fui alto também. Então passei a procurar o Marinha, né, que era já uma referência de vôlei de praia, né? Muito através de ouvir falar da Mônica, né, que era atleta do Cebola. E pensei comigo, se o Cebola fez tudo isso com a Mônica, alguma coisa ele pode fazer comigo também, né? E daí comecei em 1997. Não existia categoria de base ainda, não existia nenhuma competição de base em nenhum local do Brasil. Sim, estava recém expandindo o esporte. Exato. Então eu fiz tipo um caminho inverso do que todo mundo faz, assim, jogar primeiro a nível de cidade, estadual, e depois passar para um nível maior. Eu treinei uns 5, 6 meses e falei assim, eu quero ir direto para um brasileiro já. Pega! E daí me federei na Federação Gaúcha, na Confederação Brasileira, e fui jogar uma etapa do brasileiro em Jurerê Internacional. Já foi uma viagem boa também, né? Já foi uma viagem excelente. E foi uma coisa muito interessante que depois eu pude perceber. A primeira partida a nível profissional, vamos dizer assim, num circuito profissional, foi contra nada mais, nada menos que Emanuel e Loyola. Então eu comecei a perceber que aqui no vôlei de praia eu teria a chance, mesmo não estando entre os melhores jogadores do mundo e nem do Brasil, eu teria a chance de jogar contra eles e conviver com eles, ter essa experiência do que é, como funciona, o que eles fazem para acontecer tudo isso. Né? E eles estavam vindo dos Estados Unidos, com ranking 0 no Brasil, entraram no Qualify, e eu tive a chance de fazer a minha estreia, né? E perdi realizar o teu desejo. Foi, primeiramente, assim, foi uma coisa que me chocou, assim, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Né? Mas depois foi fantástico, eles foram sensacionais. E o que tu acha que aquele momento, aquela partida com o Emanuel levou para tua vida, o maior aprendizado, assim? Olha, eu acho que o maior aprendizado que eu vi naquele primeiro momento ali, de ver 2 ícones do esporte mundial. O Emanuel é considerado hoje o maior atleta da história, né, do vôlei de praia, o maior vencedor da história, com mais de 150 títulos. E o que eu pude ver, assim, que eles tratavam todos os atletas, desde da elite, dos atletas pares deles, né, como os atletas mais novos e mais inexperientes, como era o meu caso, totalmente inexperiente, eles tratavam do mesmo modo. Eles procuravam saber o nome da pessoa, tratavam bem, jogavam. Eu perdi de 15-0. Né? Tá tudo certo. Era um jogo mais ou menos que tu perdeu pra mim semana passada. Era um jogo diferente, porque era em 15 pontos com vantagem. Quer dizer, eu virava algumas bolas, virei bastante bola e não fazia ponto nunca. Sim. Né? Porque eu tinha que recuperar a vantagem para mim e daí sim fazer ponto. E eles jogaram de um modo assim bem intenso, então não me deram chance nenhuma. Isso aí eu acho que é uma demonstração de respeito, de consideração. Claro. Então essa questão de estar junto com os melhores e ter essa oportunidade sempre, isso aí foi a coisa que mais me chamou a atenção e que eu levei para sempre. E depois dali, como é que foi a tua trajetória no vôlei de praia? Tu continuou indo para os campeonatos a nível nacional? Eu continuei, eu passei a me dedicar muito mais ainda. Eu comecei a treinar 2 turnos, na manhã e tarde. Eu acho que até hoje eu fui um dos que mais tempo passou treinando com o Cebola, quase 10 anos também. Tive a oportunidade de ter um outro técnico também que é considerado um dos maiores jogadores da história, que é o Paulão, né, que é baiano, que veio passar uma temporada no Sul aqui. Ele tinha uma dupla feminina que ele treinava também. E dali eu não parei mais. Eu joguei 98 etapas Open, ou seja, é um recorde, acho que até hoje. Nossa. E é uma coisa difícil de ser batida hoje em dia, porque mudou muita coisa, né? Eu acho que a questão da categoria de base, que hoje tem, na minha época não tinha, eu acho que auxiliou bastante a porta de entrada, mas ela tirou o convívio dos atletas novos com os grandes nomes, eu acho. Porque foi o que tu conseguiu ter, né? À medida que começou as categorias de base, eles diminuíram o número de vagas para a questão de etapa Open. Então ficou muito restrito a pessoas que tinham mais ranking, né? Então muita gente não teve essa convivência, que eu acho muito importante, tu conviver com os teus ídolos e poder jogar, não só jogar, mas conviver, ter
aquele convívio de arena, de estar junto, de estar o treinamento oportunizando de ver. Tu né? sempre aprende alguma coisa. Claro, e tu teve essa oportunidade, E quando né? faltava alguém, te chamavam, daí a gente estava sempre ali. Ficava em volta para esperar alguém chamar. A gente tinha costume de viajar bastante antes para o Nordeste, por causa da questão do tempo, né? Do clima, areia fofíssima, muito vento, é um esporte... Além, tem o vôlei de praia tradicional, com dia clássico, com dia de sol, sem vento, mas tem um outro vôlei de praia dentro do próprio vôlei de praia, que é o vôlei de praia com vento, com areia movediça, que a gente brinca, né? Tu faz força para saltar e tu se afunda primeiro, depois para subir, né? Então, a gente ia antes e eu ficava daí na arena, fazia o meu treino e ficava lá o resto do dia olhando todo mundo e às vezes sobrava esperando uma vaguinha. tô aqui, pode me Chegou chamar. minha vez, né? E na tua carreira como atleta, o que tu mais abdicou, né, na tua vida? Que tu tinha que deixar de ir numa festa para viajar, num aniversário dos familiares, tu estava longe. O que tu mais sentiu falta? Olha, eu acho que falta de conviver com a família, porque, como eu falei, eu sou de Santo Ângelo, os meus avós eram de lá, eu sempre fui muito apegado com os meus avós, e eu passei a ir muito pouco para Santo Ângelo, né? Então, os meus avós logo arrumaram um modo de ir junto comigo para algumas viagens também, né? Então, era bacana demais. A família acompanhava. Exato, porque é sacrificante, né? Eu sou um cara baixo, eu tenho 1,79 m de altura. No alto nível, não interessa se tu joga bem ou mal, o mais baixo vai receber todos os saques. Às vezes não contava com um parceiro que levantava bem, então tinha que me virar mais. E quem são ainda. os parceiros, você como atleta? Você que buscava o parceiro, tu tinha uma conversa com o teu treinador, com o staff ali, não, vamos ver se eu consigo jogar com aquele. Eu acho que a nível de estado aqui, eu acho que os atletas se procuram, né? Claro, sempre quem tem técnico, consultando técnico, pedindo uma opinião para ver o que acha, o que não acha, mas eu acho que funciona mais o atleta escolher. Já no nível profissional, eu acho que entra muito em função da própria Confederação Brasileira exigir que esse jogador jogue com esse, o que já foi feito e não deu certo. Uma questão mais burocrática, não tanto Exatamente, juntou treino. duas jogadoras que não se davam bem, não gostavam de jogar juntas, que foi Ana Paula e Sandra para Atenas, né? E acabou acontecendo o quê? Que não deu certo, elas não foram nem para a semifinal, elas perderam para a Shelby e para a Adriana. Sim. Então, saíram mais brabas ainda. Exato. Então, da briga no meio da... Eu acho que o vôlei te dá essa autonomia, o vôlei de praia, em função de que é tu e teu parceiro ali, e vocês têm que se resolver dentro daquilo. Não tem reserva, tem que aprender, tentar ganhar jogando mal às vezes, porque tu não vai estar jogando bem sempre, não existe isso aí. Nem no altíssimo nível mundial tem. Sim, claro. Então, a gente tem que ir aprendendo a lidar com as diversas situações que vão se apresentando. E a tua rotina no vôlei hoje, como é que ela tá? Tu tá praticando ainda? O que tu anda fazendo? A primeira coisa que eu comecei a fazer, desde que eu parei de jogar a nível nacional, que foi em 2012, foi comer tudo que eu gosto de comer. E tomar muito refrigerante. Não é bom tomar, mas é um vício, né? Não adianta. Porque a gente tinha que se limitar muito, né? Porque eu tenho um pouquinho de tendência para engordar, então tem que manter peso e tudo mais. Mas eu não consegui me retirar do vôlei. Eu tenho uma quadra, entre aspas, tenho uma quadra ali no Parque Marinha, onde eu recebo muitos jogadores, inclusive amigos meus que jogam na Europa, que jogam na quadra, que vêm fazer a sua pré-temporada aqui, vêm bater bola. Então ficou uma espécie de referência, né, de uma oportunidade de fazer uma pré-temporada para voltar para as equipes indoor. Os novos nomes do vôlei de praia que vêm também. O Kaique começou jogando na minha quadra e treinando com o professor Cebola. Então a gente acaba tendo essa missão também, eu acho, de fazer essa questão de não deixar o esporte morrer, porque é difícil, né? Claro. É um gasto muito alto, é um investimento muito alto, não dá resultado rápido, né? E fazendo eventos também para não deixar morrer a questão de competição, né? E sempre tem. Sempre. E o K-Sport ele volta no próximo bloco com o atleta Kaique. Olá,
estamos de volta agora aqui com o K-Sport, nos canais 24 e 524 da NET, também nas plataformas digitais, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. E agora vamos falar com o atleta de vôlei de praia, Kaique. Tudo bem, Kaique? Tudo bem, boa tarde Guilherme. Boa tarde. Paloma. Primeiramente, obrigado pelo convite de estar abrindo essa porta para receber o Cebola, o Matheus e também para falar do esporte vôlei de praia no Rio Grande do Sul, que é bem complicado. É o objetivo do K-Sport, né? Toda semana nós estamos trazendo um esporte diferente, um esporte que realmente não tem espaço na mídia convencional. Já trouxemos a esgrima, o judô, o futevôlei, o surf e agora o vôlei de praia. Kaique, tu é um dos principais atletas do estado hoje? Como é que é isso? Hoje eu posso dizer da nova geração e vai assim, eu tô com 21 anos, olha, vai até os 30 aí, não tem ninguém hoje no estado do Rio Grande do Sul que jogue circuito nacional, entendeu? E como começou a tua trajetória no vôlei? O primeiro contato, né? O vôlei eu comecei em 2009 na quadra, né? Porque quando tu é muito pequeno, o vôlei de praia ainda mais aqui no Rio Grande do Sul é complicado. Então eu comecei na quadra, no União, no clube do Grêmio Náutico União. Comecei, fiquei ali 1 ano e pouco, fui para Sojipa, onde eu aprendi um vôlei mais de alto nível, fui aprendendo. E a partir de 2012 eu tive que fazer minha escolha entre vôlei de praia e vôlei de quadra, porque não dá para levar os dois juntos, ainda mais em questão de treinamento e te dedicar. E são coisas diferentes também, de regras, então você tem que abdicar de um e definir. E o vôlei de praia nessa época, como você estava na quadra, foi um hobby? Tu estava indo para ser como diversão e acabou... O que te fez optar pelo de praia? Era um hobby, eu bati uma bolinha ali de vez em quando, principalmente na quadra do Matheus, que já tinha a quadra dele. E aí quando eu tive que definir ali em 2012, isso foi bem complicado, mas é o que eu gosto mais. E eu já era baixo para quadra, eu tenho 1,90, mas hoje em dia... Todos aqui se acham baixos, mas é de 1,80 para cima, né? Tu, o que sobra pra gente? O que sobra? Mas hoje em dia o voleibol tá ficando muito padrão de altura muito alto, Sim. Então... E aí eu resolvi ir pro vôlei de praia, que é onde eu me dou melhor e tô conseguindo manter. Tu falou da questão do circuito nacional, né? Sim. Como é que começou a tua trajetória no circuito nacional? Tu começou a ganhar aqui no estado, te levaram, tu quis ir? Foi em 2012, daí eu já defini, ali por meio de 2012 eu já estava treinando com Cebola, a gente já tinha conversado sobre categoria de base, eu peguei uma época do vôlei de praia já que já tinha essa categoria de base, e então comecei com o Cebola, né, para jogar circuito brasileiro, sub-19, essas categorias, e é assim que eu comecei. E a questão da tua dupla no começo? Sempre foi a mesma? Cada etapa tá mudando? Não. Como que funciona? Basicamente, cada ano foi entendeu? Tinha um grupo de atletas, o Cebola ali controlava, bom, vamos definir, aí sempre foi que era eu e mais um, então cada ano foi um diferente, consegui ficar 2 anos, fiquei 2 anos na categoria sub-19 pela questão da idade e depois mais 2 anos na sub-21. E Kaique, como que é hoje a tua rotina, né, como atleta? Hoje em dia, assim, já foi muito mais, já tive muito mais rotina de atleta, morando no Rio, fiquei um tempo lá, mas hoje em dia eu voltei pela dificuldade que tá hoje o vôlei de praia e para todo mundo, até alto nível, a confederação baixou muito valor e tudo mais, então os atletas estão tentando batalhar muito para não conseguir dinheiro Sim. e tudo mais. Então, hoje em dia, eu já voltei a morar aqui, claro, fiquei com a minha família. E então, pela parte da manhã, eu tenho meu treino técnico com o Cebola, das 8 até as 10. E pela parte da tarde ali, vou para a quadra do Matheus, onde tem bate-bola, tem outros atletas, que é o que a gente dá sequência de volume, né? E academia junto. E academia junto. A questão das viagens, né? Das etapas. Vocês vão acumulando pontos para o ranking. Isso. Tu foi em todas as etapas esse ano? Como é que é isso? Não. Esse ano, na verdade, eu não fui em nenhuma pela questão que tu para de jogar, na teoria, para de estar lá na mídia e então o patrocinador começa a cair. Então tu começa, as primeiras etapas estão sempre lá para cima. Então hoje em dia tu vai só de passagem, tu gasta R$1.000.
E daí passagem, hospedagem, alimentação. Então, quem é daqui do sul, até ali Paraná para baixo, é aquela coisa, tu espera as etapas descer para tu conseguir ir, para talvez tu ganhar dinheiro, entendeu? Porque não é nada certo. Tu chega lá, perde todos os jogos aí, não tá bem, te machuca. Então hoje, esse ano tá... Tu chegou a se lesionar já alguma vez? Sério, não. Graças a Deus, nunca. Já torci pé, mas eu acho que a genética ajudou para recuperação. E a questão dessas camisas aí que você trouxe também, né? Vamos falar um pouco. Conta um pouquinho aí. A Paloma vai mostrando o que Quais significa. são, me avisa. Essa preta aqui. Mostra aí, ó. Essa preta foi... Qual que é essa preta? Um dos meus maiores conquistas na carreira, que foi, eu fui campeão do Sul-Americano no Uruguai, e foi uma parceria que a Federação Gaúcha fez com a do Uruguai, e foi meu maior título aí, foi esse Sul-Americano que eu conquistei. E as outras? Tem muita história nessas camisas, então. Tem bastante. Esse até eu gostaria de falar, porque é um circuito que tem em Santa Catarina, que é o que está fazendo o pessoal do sul do país conseguir... Estica ali ela, Paloma, só para aparecer mais ali na nossa câmera. É o circuito UVP, e é o circuito que consegue fazer a galera do sul ainda manter uma etapa boa, conseguir jogar ao menos uma vez por mês, está acontecendo. Esse final de semana vai ter até a etapa de Porto Belo, e está conseguindo dar um dinheiro bom para os atletas. Porto Belo, vamos pegar uma praiazinha ali em Itapema depois, bombinhas. E dá para curtir assim ou não? Vocês ficam mais focados? Dá para curtir, dá para curtir. Tem etapas que é na praia, tem outras etapas que são assim, São José, que até tem praia, mas é ruim de jogar, então são quadras fechadas, aí não aproveita muito. Mas essa chama atenção. E essa aqui, Kaique? Essa aqui é do circuito brasileiro, que é usado até hoje, né? Esse campeonato aqui foi onde eu me firmei no vôlei de praia brasileiro, que foi minha maior conquista indo semifinal de brasileiro, né? Foi aqui que Bonita. E que ano que foi isso, Kaique? Isso foi 2015. 2015. Foi quando eu aí consegui uma dupla boa, a gente deu certo e conseguiu ir até a semifinal de brasileiro. E a questão assim das tuas inspirações, né? A gente estava falando isso. A tua geração pegou muito Ricardo Emanuel ali. O que você se inspirava? Pegou bem a transição de Ricardo Emanuel e o Alisson e o Bruno Schmidt, né? Então, assim, o Emanuel em questão física é um atleta, não tem o que falar, né? E o Bruno Schmidt, questão técnica e vontade, né? Um atleta, esses dois foram o que me inspiraram, porque eu sou defensor, né? Não sou bloqueador da dupla. Então a gente acaba vendo mais que joga na tua posição, né? E de fato o Bruno Schmidt para mim foi um dos maiores. Já teve contato com ele nas competições? Já jogou contra, treino? O bom do vôlei de praia, como o Matheus até comentou, isso tu tem esse contato, é fácil ter esse contato. Tu sendo atleta, tu tá no mesmo meio, as mesmas salas de espera para descansar e tudo mais, então tu tá ali junto e... Cara, hoje em dia a galera é muito humilde no vôlei de praia. E Kaique, qual que é o teu objetivo hoje dentro do esporte? Eu vou dizer, quando eu falo de esporte, as pessoas perguntam, tu faz esporte, pratica alguma coisa? Eu digo, cara, praticando qualquer esporte é bom para tudo, para tudo. Eu comecei quando pequeno, eu tenho muito... quando eu era moleque, morava em outro lugar, tinha muita gente que não praticava esporte, acabou indo para direções erradas e o esporte te tira de tudo. Te deixa cansado para te ter um sono bom, te dá fome para te comer direito e te tira de qualquer besteira na rua que possa ter. Então, sendo vôlei de praia, sendo qualquer outro esporte, eu falo assim, bota, porque faça porque é bom para tudo. E o que tu poderia então falar, né, emendando isso que tu disse mesmo, para crianças jovens que hoje gostariam de se tornar um atleta um dia, às vezes não tem tanto incentivo, o que tu falaria para essas crianças? Eu vou dizer que assim, tirando o futebol hoje no Brasil, que tem um incentivo bom, o resto é complicado no Brasil. O resto literalmente inteiro. É o resto. É o resto, exatamente. Mas assim, tem que ter vontade, tem que ter essa vontade, tem que gostar, não adianta tu estar no esporte por fazer, tu tem que estar gostando. E eu acho que quando tu bota a vontade e o gostar, acredito que pode dar certo para te conseguir ter um rendimento muito alto e acabar sendo diferenciado no que tu faz. Kaique, a questão do treinamento com o Cebola.
Como é que foi? Como é que é? Questão das broncas mesmo. Como é que é ele como treinador? Cara, Cuidado de sair escutando. Cara, o Cebola é sensacional e como pessoa tem um coração enorme e eu gosto dele que a gente tem essa questão de... Ele me cobra muito e tem que cobrar, mas assim, e me xinga e a gente em jogo, principalmente em jogo às vezes ele tá no banco, às vezes não pode, então ele não tá. Mas assim, um xinga o outro, sabe? Mas é aquela coisa assim, respeitável entre a gente e, cara, a gente leva na boa, assim, depois brinca, passou o jogo, passou o estresse, perdeu, passou esse estresse. E cobrança de treino, quando tá ali treinando, a gente tá concentrado. Depois a gente brinca, a gente tem amizade fora o vôlei. Ele disse também da questão do convívio das duplas, né? Sim. Vocês convivem um ano, dia a dia, tem circuitos, vocês estão viajando. Como é que foi isso, a tua rotina com os outros atletas que fizeram dupla contigo? Eu vou dizer que o Cebola passou poucas e boas, porque treinando mulher, desculpa, mas mulher é complicado. Olha só! É birra uma com a outra, uma quer chamar atenção, outra não quer, aí uma briga, então mulher não consegue levar isso na boa. Homem já é mais fácil, tu xingou, deu, passou e acabou, né? Mas a convivência acaba que se torna um pai, né, pra gente, porque tá aí em hotel, a gente tava, eu me lembro uma etapa, a gente tava em Manaus e, pô, complicado, não conhece nada, tá no hotel e, pô, Cebola, tô aí, vou dar uma voltinha, né, ô magrinho, chama de magrinho, pô, cuidado, e tem essas coisas e a preocupação dele com a gente é bem grande, né, ele se preocupa com o pai mesmo, né, e como família, tu tá ali, ao menos tem alguém que tu pode contar. E tem algum momento assim também que tu possa destacar da tua carreira até hoje que foi especial assim para ti? Eu acredito que o Sul-Americano foi uma das maiores conquistas, mas esse brasileiro, quando eu me afirmei e o Cebola não estava comigo, porque eu estava jogando com a dupla do Ceará, então ele não era técnico da dupla, foi uma junção assim, bora jogar junto. Quando eu saí, eu acho que foi um dos primeiros que eu liguei, foi o Cebola. Eu assim, Cebola, cara, eu consegui, cara, tô numa semifinal de brasileiro, isso pra mim foi uma conquista gigantesca, e uma dupla, primeira vez jogando junto, não sabia se ia dar certo, e a gente conseguiu chegar até a semifinal, e eu liguei pra ele, cara, eu busquei umas bolas no treino que a gente fazia, cara. Tá dando certo, tá dando resultado, e fiquei muito feliz, E a questão, o que tu mais abdicou também, né, na tua rotina? Que tu é jovem. Sim, e gosto de sair bastante, mas Fique assim, claro. Vou dizer que festa, a gente, não vai dar pra sair, tem que abdicar, se tu quer alguma coisa, tu tem que abdicar, mas a questão da família, como o Matheus falou, e datas importantes, aí assim, tu tem namoros, vou viajar, e aniversário de pai, de mãe, é complicado. Meus pais sempre me apoiaram, me deram maior apoio, então eles entendiam, assim, todo mundo entendia. Mas é complicado que tu sabe que poderia estar com a pessoa, é uma pessoa importante. Isso eu acho o maior do que uma festa e qualquer outra coisa. E agora tu falou que tá indo para Porto Belo, né, disputar essa etapa. O que tu tá esperando da etapa? Olha, essa etapa eu, graças a Deus, estou conseguindo bater sempre entre os 4, semifinal, a última eu perdi a final. E a última eu estava com lesão no ombro, então jogando de esquerda foi assim uma superação para mim. E a base de remédio, injeção, aí consegui para a final ainda foi muito bom. E é uma etapa que ainda bem tá dando uma base assim para a gente ter um dinheiro mensal que não está conseguindo através de patrocinador, né? Então é isso, pessoal. O K-Sport ele vai juntar as 3 feras do vôlei de praia aqui do nosso estado no próximo bloco. Estamos de volta com o K-Sport desse domingo. Entre em contato conosco pela hashtag RDCKsport. Estamos ao vivo em todas as plataformas digitais e hoje recebemos os caras do vôlei de praia do nosso estado. Grande Cebola, Matheus e o nosso atleta Kaique. E aí, pessoal, falar um pouquinho mais da diferença, né, nesse bloco do vôlei de praia para o vôlei de quadra.
que vocês sentem, assim, as regras também, né? Para o pessoal aí de casa entender. Também compreender um pouquinho. Vamos lá, quem vai? Começar por nosso professor aí. Então. Bom, assim, coisas básicas, né, do voleibol de praia para o de quadra. A quadra tem de 12 a 14 jogadores, jogam sempre entre 6 e tem os reservas. Né? O voleibol de praia, 2 jogadores ou 2 jogadoras. Não tem reserva, né? No caso de lesão, o jogo acaba, ou se for adulto é 13 minutos de intervalo, se for categoria de base é 5 minutos, se não voltar, o jogo acaba. No indoor, né, no caso algum atleta se lesione, faz uma substituição, né, e segue o jogo. Né. Em suma, o bloqueio na quadra ele não conta toque, né, então ele bateu no bloqueio, tem mais 3 toques. O vôlei de praia já é diferente. O bloqueio conta toque. Então, pegou no bloqueio, é 1, tem mais 2 toques. E aí o jogo segue. Tá? O treinador, ele só pode ficar sentado no voleibol de praia. A autonomia dele é quando acaba o rally, enquanto que no indoor, o técnico, né, ele segue na tua orelha ali o tempo inteiro. Mas na praia dá uma vontade de levantar umas horas? Sempre dá. Né? Existe a discussão, mas ela é mais bem branda, né? Por questões no início, como a gente falou, dos valores que a gente tem que passar para o público em geral, né? Que é um público um pouco mais diferenciado até. Mas só o olhar do técnico tu já sabe. Não precisa ir lá gritar, né? A gente teve uma etapa no Ceará e aí tava perdendo o jogo assim, daí tava eu e meu parceiro Cebola daquele jeito, nos xingando. Aí eu fui pro saque, era a minha vez de sacar, eu falei no ouvido do meu parceiro, tu confia em mim? Não, confio. Então eu vou pro saque e viagem. O Cebola viagem é aquele tu lance e dá paulada. E o Cebola, faz um saque tático, passa lá e vou tentar defender. Aí eu fui pro viagem, errei o saque. Puxa vida. Nem olhou pra mim. Eu fui direto pro banco. Nem olhou pra mim. Tu já sabe que o Cebola... E como são esses nomes aí? Tem peixinho? O que mais significam? Não, no vôlei de praia não tem peixinho. Ai, assim, viu? É outro. O peixinho é o vôlei de quadra, que tu consegue botar o peito e deslizar, né? No vôlei de praia, se tu fizer isso, tu vai trancar, vai Não vai, não vai. Não vai. O certo é tu se atirar até a bola e no momento tu cair. Então, ou do rolinho, que pode ser chamado, girar, mas peixinho não... A milanesa. É uma expressão bem usada, a milanesa, né? E a questão também da areia no olho, né? Interfere muito. Muitos atletas utilizam óculos. Vocês usaram óculos? Usam? Como é que é isso? Eu particularmente não treino de óculos para não acostumar, porque pode acontecer do óculos quebrar, do óculos ficar sujo, tu não conseguir limpar e tu depender disso. Então eu, como sempre treinei sem óculos, eu jogo sem óculos, não tenho, tu acaba, mesmo com o sol na tua cara, tu acaba focando a bola. Então eu não tenho essa dificuldade, prefiro jogar sem óculos. Eu nunca usei óculos também. Eu olhava para comprar óculos, não, agora com esse óculos eu vou conseguir, eu acho. Comprava, não jogava nunca. Primeira bola errada que tu errava, já arrancava o óculos. Não, a culpa do óculos, tirava o óculos na primeira bola. Já. Sempre O que tu indica, Cebola, para os teus atletas aí jogarem com óculos ou não? Como é que eu posso dizer assim? Ele usa óculos. São características, na verdade, de cada um, né? Porque o óculos também ele cria um macete no jogo. Tu tá cansado. Caiu no chão, tu levanta, vai no ar, você me empresta aí para limpar a cerinha técnica também. Voltando para a parte séria, né, claro, ele é essencial para muitos, entendeu? Por exemplo, eu uso lente de contato, eu não fui jogador profissional. Para mim, me ajuda. Outros atletas usam bastante óculos, como os meninos falaram, que já jogaram bastante. Cria-se também uma dependência que, não, se eu não tiver com óculos, eu não jogo bem. Tu tentou, Cebola, ser atleta profissional? Não. Eu sou baixo. Todo mundo vai dizer a mesma coisa. Eu tenho 1,76 m. Eu vou sair daqui e vou me enterrar com eles falando que são baixos. Por características aqui, eu jogo... Na minha idade, eu joguei menos que os dois. Então, assim, eu já vi muito cedo que eu gosto. O que eu vou fazer? Vou virar treinador. Eu tento até hoje, entendeu? Mas estamos aí, né? E hoje vocês jogam também, assim, por lazer, com amigos? Como que os amigos de vocês veem isso também? Vamos lá jogar uma partidinha na praia e tal, e aí vai lá vocês e me mandam ver. Eu acho que tem uma nova categoria que se criou, que é o lazer competitivo. Claro. Porque é difícil tu não ser competitivo mais. Eu, no último torneio que teve aqui em Porto Alegre,
Eu esperei todo mundo se inscrever. Pensei comigo, eu vou escolher o melhor que sobrou. Porque eu não quero prejudicar ninguém. Um atleta ruim numa dupla que não esteja jogando bem ou que esteja fora de forma, como é o meu caso. Então eu fui com o pensamento de não ser o último colocado. E que posição você ficou? E fui vice-campeão, dei tchau pra muita gente boa. Olha só. Claro, a história do Matheus, eu ainda não cheguei no pé dela, de toda a história que ele já teve. Mas assim, hoje em dia eu já recebo ligação, ligo o Matheus, estou em casa. Ô Kaique, faz tempo que eu não ganho um torneio, será que a gente não pode jogar junto? A gente vai lá, joga e ganha. É verdade. E o pior é que ganha. E como... Desculpa, fale, querido. Primeiras damas. Não, eu tava muito curiosa, porque eu até já tinha falado antes, porque não tem substituição nas duplas, né? E aí, se alguém passar mal, o que acontece? Acabou Como é que... o campeonato. Acabou, Bom, isso eu vou falar que eu sou imbatível, porque eu recebo todos os saques, né? Então eu sou especialista nisso. E é terrível. É absolutamente terrível. Tu tem que ter muito controle emocional. Como eu falei antes, tem que aprender a jogar mal e ganhar. E contar com a ajuda aqui de um acezinho dos parceiros, né? De um levantamento, um saque bem colocado. Tu que comanda a gurizada, né? Quanto é que em porcentagem, vamos chamar assim, o lado psicológico interfere em uma partida no atleta? Bom, quando tu tá na frente, vamos botar aí que é uns 30%. Não sou psicólogo, eu vou pelo feeling do atleta, né? Óbvio. Então assim, agora quando tá tomando 3, 4 pontos na corrida, começa um olhar torto pro outro, e qualquer bola, mesmo a melhor, sai errada, pode ter certeza que vai para uns 80 e poucos por cento negativo. Claro. Né? Isso é muito do jogo, né, também, né? E de como eles estão no momento do jogo. Que às vezes tu vai lá e tu perde com uma dupla que tu sabe que é abaixo da tua qualidade. E aí tu vai lá e ganha de uma que é muito superior a ti, que é a que a gente chama de jogo casado, né? Que tu pode te esforçar ao máximo e tu não vai conseguir. Né? Tu tem hoje, tu que é o atual atleta aqui, tu tem algum acompanhamento psicológico? Tu conversa com alguém, algum amigo que sempre tu senta, tá acontecendo isso? Eu vou dizer, hoje acompanhamento profissional não tenho, já tive. Mas eu vou dizer que é muito importante. Minha melhor fase foi quando eu tive acompanhamento psicológico e é assim, essencial. Eu acredito que seja quase 50-50, entendeu? 50% tua parte de preparação física e 50% tua cabeça, porque ainda mais na minha idade ainda, eu acredito que ainda tem muito a amadurecer. Eu vou ir até uns 26 anos, acredito que eu ainda peque coisas pela cabeça de... às vezes tu tá até ganhando um jogo, tu erra uma coisa que tu sabe que tu não erraria, tu já fica bravo contigo mesmo, mas espera aí, calma. Quando eu saio do jogo, eu mesmo reviso o meu jogo. Tá, mas por que eu fiquei estressado? Se eu tava ganhando, eu tinha uma margem, mas eu acho que a cabeça importa muito. Até nessa questão a gente trouxe o Mário Reis do Jiu-Jitsu, que para mim é uma das maiores mentes que tem no mundo, que eu conheci particularmente. Indico você em casa, digita lá no YouTube, Mário Reis Jiu-Jitsu, e dá uma olhada no que ele vai falar. Ele fala muito do propósito que você tem que ter nas suas atividades, né? A questão do vôlei hoje. As pessoas que estão iniciando, elas têm aquele mesmo propósito que tinham na época de vocês? Cara, vou começar por mim aqui. Atualmente, não. Por que eu digo esse não? É um problema hoje geral no nosso próprio país, a retirada de apoios, até pelo Ministério dos Esportes. Não vou falar pela gente que já teve a oportunidade de estar lá em cima em cada uma das suas partes, entendeu? Mas hoje foram cancelados vários projetos que tiravam, pelo menos, a cada projeto, umas 400 crianças da rua. Esse é o problema hoje. Então, como é que tu vai querer buscar se tu não tem no início, entendeu? Buscar no fim não vai adiantar, porque vai ser tarde demais, entendeu? A gente já conversou aqui alguns anos atrás que vai ter um buraco de atletas em várias categorias que não vai ter como suprir isso, entendeu? Porque a gente que é do esporte, claro, a gente vai puxar para o esporte porque a gente vê que tira da rua, entendeu? Sim. Os valores são diferentes para as pessoas. E tu pode ter certeza que se tu vai conversar com um esportista, né, ele vai dizer sempre a mesma coisa. Né? E é uma dependência também que a gente tem do próprio governo, né, na área de esportes para melhorar. Se isso aí não voltar,
pode ter certeza, vai ter uma queda gigantesca em todas as categorias. Já teve, eu acho, Ah. que especialmente no vôlei de praia, se a gente for pegar a minha geração, vou fazer 40 anos. Para a geração do Kaique, que teria necessariamente que ter uma geração competitiva no meio entre a nossa, e não existe isso aí. O Kaique tem 21 anos, eu tenho 40. Deveria ter uma geração de 25, 26, 27, 28 anos. E não existe isso aí. Isso aí é a culpa de muitos fatores, né? Como o Cebola falou. Eu acho que hoje em dia também, até a própria tecnologia eu acho que prejudica muitas vezes. Porque o atleta está muito preocupado. Filma aqui para botar em rede social. E, na minha época não existia isso aí. Era eu, meu parceiro, meu técnico ali treinando exaustivamente para conseguir o seu melhor. E não tinha exposição disso aí. Até quando o Kaique pediu para a gente mandar algumas fotos para ele, para passar aqui para vocês, eu fiquei pensando, Kaique, tem muita foto, tem muita coisa bacana para mostrar. Gente, mas a resolução é pré-jurássica, não existe isso aí. E o K-Sport, ele está terminando nesse domingo. Voltamos domingo que vem com um esporte bem convencional também aqui do nosso estado e que você vai descobrir no nosso Facebook durante a semana. Acesse lá então no Facebook RDC TV. Muito obrigado a vocês. A gente que agradece. Desejo muito sucesso. Obrigada pela Oportunidade aí, né? presença. E a gente conta também aí com a audiência de vocês todos os domingos. Fiquem com a gente e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau! RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.